Tony Júnior, goleador ao lado do Thales na temporada do Pelotas. Pelotas parece que encontre o seu caminho, né, Tony? Nessa Copa RS, Copa Rei Pelé, como que é a nomenclatura? Eu colocaria Copa Federação Gaúcha de Futebol, né? Mas o Pelotas começa a encontrar o seu caminho. Pena depois de uma Série A2, né? Lamentável, né? Primeiramente, boa tarde, né? Ainda está muito difícil, né? Pegando um gancho dessa última frase da divisão de acesso, né? Ainda está muito difícil. Eu particularmente ainda não consegui digerir ainda, tá com certeza a maior derrota que eu já tive até então, da maneira que foi, só conseguindo vencer a copinha para talvez aí sim conseguir acreditar, essa é a verdade, acreditar que a gente conseguiu deixar escapar um acesso que estava nas nossas mãos aí, né? Pelo menos a chance de disputar o jogo do acesso, né? E a copinha a gente, né, lógico, respeitando os adversários, né, a gente não está fazendo mais que a nossa obrigação, que é vencer. Eu acho que foi um jogo bom, principalmente no primeiro tempo. Depois a gente poderia ter aumentado a vantagem, né, mas o mais importante nesse momento ainda é conseguir as vitórias para voltar a confiança e quando chegar nos mata-mata a gente está bem preparado. Agora, Tony, o grupo está sendo reformulado, né? Há um pensamento também lá em 2024, querendo ou não, o principal objetivo do Pelotas é o acesso, é o retorno à elite do futebol gaúcho. E o técnico Leon Campos foi, né, mantido, né, pela direção, já tão logo eliminado da divisão de acesso. Houve aquela manifestação do presidente bancando a permanência e apostando numa continuidade de projeto. De que forma tu está enxergando isso? Você falou, né, que ainda está engasgado, pensa no título da Copinha para pagar um pouco, né, essa situação, mas pensa também daqui a pouco permanecer no Pelotas. A gente sabe, né, que chegam propostas, né, de outros campeonatos, de outros calendários, mas há uma possibilidade, já houve alguma conversa para que você permaneça ou vá emprestado para outro clube e depois retorne para a divisão de acesso? Eu acho que a continuidade é muito boa, né? Tanto de jogadores quanto da comissão técnica, o professor William Campos, né? Eu vejo que com isso o Pelotas já sai na frente para o ano que vem, né? Essa organização, né, já estão vendo lá na frente, né? A gente já conversou assim com a diretoria, tem interesse de ambas as partes de permanecer, né? De contribuir, né, na Copinha e depois no ano que vem também tentar novamente, né, botar o Pelotas novamente na primeira divisão. Esse é o desejo de todos, né? Volto a dizer, é uma pena que não aconteceu esse ano, né? Mas eu vejo que esse é o caminho, né? Um planejamento a longo prazo, né? Então acho que com isso o Pelotas sai na frente e, como eu já vinha falando anteriormente, né, o Pelotas na divisão de acesso no interior é grande, né? Necessita e precisa o quanto antes estar na primeira divisão, né? Então eu vejo que esse planejamento e essa atitude do presidente de já manter, né, um trabalho que até então a gente estava conseguindo fazer jogos muito bons, né? No final ali da primeira fase, ali, até mesmo o primeiro jogo aqui contra o Monson, né? Até o jogo da eliminação. Então, assim, dá continuidade, isso é muito importante, até porque a comissão foi trocada, né? Chegou no meio do caminho, então daqui a pouco tendo um tempo para conseguir montar o elenco, de poder trazer os jogadores que já conhece da maneira que ele já prefere. Eu acho que esse é o caminho e o Pelotas já sai na frente para a próxima temporada. Boa tarde, Tony. Tudo bem? Tem 5 gols pelo Pelotas, né? Os 5 na Boca do Lobo. Na Boca do Lobo, nos últimos 6 jogos, 6 vitórias e o Pelotas tomou só um gol, né? Então, na Boca do Lobo, o Pelotas engrenou. Tá sobrando, tá ganhando bem. Mas fora, tá difícil, né? Tanto que o Monson em Bento não foi bem, na divisão de acesso na primeira fase não foi bem, na Copinha também não foi bem, e agora no retorno tem 3 jogos como visitante, né? O que tu acha que dá pra mudar agora para, enfim, o Pelotas ter um desempenho melhor fora, para pelo menos ter uma campanha mais com a cara do clube? Boa tarde. Exatamente, né? Tu falou, né, nessa questão, se eu não me engano, eu vi uma matéria que na divisão também foi um jogo só que ganhou fora de casa, né? Então acho que agora tá chegando um momento bom, né, de começar a mudar isso, né? Temos 3 jogos fora e depois, já também pensando mais à frente, mata-mata. É importante, né? Tu conseguir também fora de casa ser forte, conseguir vencer, né? E também a importância que tem, né? A gente vê na divisão de acesso, que é jogar em casa,
diante do nosso torcedor, né? Então é muito importante, como eu falei antes, as vitórias são muito importantes em casa, né? Mas a gente também necessita, fora de casa, conseguir não só pontuar, mas também vencer, né? Para mostrar nossa força também fora do nosso mando, né? Então, acho que agora, como eu já falei anteriormente, é conseguir as vitórias para conseguir voltar a confiança, cara. Tenho certeza que todo o grupo ainda está sentindo muito, é uma pena, né? Já falei, a gente fala e volta de novo naquele jogo de Bento, né? Mas é tentar o quanto antes, né? Virar essa página aí, só vai acontecer com vitórias e consequentemente com o título da Copinha. Tony, tudo bem? Uma boa tarde, prazerzão em falar com o amigo. Bom, eu queria que tu, agora saindo um pouco dessa questão de Monção em Pelotas, toda essa eliminação cruel que foi, né? Eu queria que tu falasse sobre os gols de ontem, né? Que foram importantes aí, né? E como até eu falei ontem ontem não, né? No jogo na véspera pro William, né? A Terceirona arranca, né? Claro, todo respeito, com um nível técnico um pouco mais baixo quando enfrenta algumas equipes, né? Mas o Pelotas não tem nada a ver com isso, né? Tem que fazer seu papel, ter bom desempenho, uma boa performance, e tem acontecido isso, né? Eu queria que tu falasse sobre isso e também dos gols, né? Que também tem se tornado corriqueiro aqui na Boca do Lobo, tem se tornado uns artilheiros, como o colega Sidney Coelho já tinha dito. Sim. Então, a gente sabe que a primeira fase, né, geralmente na Copinha, às vezes fica um pouco, né, até chegar o momento dos mata-matas ali, né, às vezes a gente consegue ter um pouquinho de vantagem, o time que tem mais poder financeiro e tudo mais, né, mas como tu disse, né, a gente não tem nada a ver com isso, a gente tem que entrar em campo, tem que vencer, né, a nossa responsabilidade por jogar no Pelotas ela é muito grande, continua, já era antes na divisão de acesso e na Copinha também continua. Eu vejo que na competição a gente tem um dos melhores elencos, né? Tem um grupo de muita qualidade, né? Tem uma comissão também muito qualificada, então eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande e independente de adversários a gente tem que estar sempre vencendo, né? É assim que funciona a vida, acho que em qualquer profissão, né? A valorização só vem com os resultados. Logicamente que daqui a pouco, por estar fazendo gols, surgem algumas situações, né, individuais, mas eu acho que quando se ganha, a valorização é muito maior e é isso que eu espero, né? Lógico que é importante fazer gol, sim, mas o mais importante é o Pelotas vencer, né? Eu trocaria os gols pelo acesso, uma classificação, pelo um título de uma Copinha, entendeu? Então o mais importante é o Pelotas no final sair vencedor sempre. Boa tarde, Tony, tudo bem? Ainda falando sobre esses gols, né? Somando os gols que tu fez pelo Pelotas, mais os gols ainda antes de tu chegar aqui, né, nessa temporada, já tem mais de 10 gols nessa temporada, né? Então é a temporada mais artilheira da tua carreira profissional, né? Queria que tu falasse como é que tá te sentindo nesse momento, né? Se tu observa como um dos principais momentos na tua carreira, conseguindo marcar bastante gols, que é uma das principais funções de um atacante, né? E principalmente ajudando, né? Tu fala que tem que ajudar o Pelotas a vencer, a se classificar. Com os gols é uma maneira que tu tens ajudado, digamos, a tua parte tu anda fazendo, mas como é que tu te sente nesse momento da tua carreira? Acho que sim, é um momento muito importante da minha carreira. Com os gols de ontem, se eu não me engano, são 13 gols nessa temporada, né? Se a gente analisar com um atacante de beirada de lado, é um número até, vamos dizer assim, alto, né? Difícil atacante de beirada fazer muitos gols, né? Muito mais, eu ao longo da minha carreira fui muito mais um assistente dando passe, né? Colaborando ali junto com o meio de campo do que propriamente gols, né? Então eu vejo que isso acho que é um crescimento, né, um amadurecimento, né, ao longo da carreira, isso é muito importante, né, e o mais importante é tá conseguindo, como tu falou, né, ajudando os companheiros e a conseguir, né, as vitórias, né, e se Deus quiser terminar com o título dessa Copinha, né. Até colocando um temperinho a mais essa pergunta do João, o Tony, esquecendo um pouco a Copinha, 2024, pode ficar no Pelotas, pode permanecer, porque o William deu uma lista para a direção, e com certeza teu nome está nessa lista, e tu pode ficar vinculado, depois tu volta a jogar no Pelotas. Uma pergunta que o torcedor quer fazer, porque tu é um dos destaques do Pelotas, lá do Jackson, hoje, nesse plantel do Pelotas.
Tu pode ficar no Pelotas 2024? Então, a gente já está conversando, né? Eu creio que, né, a gente está todo dia aí no clube conversando, tanto com o professor William quanto com a direção, o presidente, né? E com certeza, né, se haver a possibilidade de estar voltando, né? Como eu falei antes, eu gostei muito, são 2 meses, não chega a 3 meses ainda, mas eu gostei muito do clube, né, da torcida também, essa pressão que tem, eu gosto dessa pressão que tem, né, e para mim será muito bom se eu conseguir, né, contribuir, né, e botar o Pelotas novamente na primeira divisão. Lógico que ainda está um pouco cedo ainda, a gente não sabe, né, o futebol é muito dinâmico, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né. Pode ser que pinte coisas muito boas, pode ser também que não, pode ser que hoje o Pelotas me queira, pode ser que lá em dezembro talvez não, né? O futebol é muito dinâmico, não dá pra gente saber, mas a gente está conversando, né, diariamente, aí, ver o que é melhor e se tiver a possibilidade eu vou ficar muito feliz de estar contribuindo com o Pelotas para conseguir o tão sonhado acesso na próxima temporada. Tony, é nítida a evolução ofensiva do Pelotas desde que tu chegou juntamente com o Vitor Júnior, né? 2 jogadores que meio que se complementam até mesmo, né? Vai observar as estatísticas do jogo, o Vitor mal finaliza porque ele orquestra a jogada, ele dá o passe, ele dá assistência. Nesse último jogo ontem, o segundo gol foi uma assistência dele. Como é que tu observa, né, e analisa essa dupla, né, praticamente que tu faz com ele, né? Ele dando passe, ele te achando, principalmente em campo, numa situação de finalização, para que consiga manter, né, esses bons números, finalizando, conseguindo concluir em gol e marcando os gols, né? Como é que tu observa essa dupla que tem feito junto com o Vitor? Pois é, né? É uma dupla que vem dando muito certo. A gente chegou praticamente junto, né, no mesmo dia, né? E a importância dele, não só para mim, mas acho que para o grupo, né? Quando ele está em campo é diferente, porque tem uma qualidade muito acima, né? Um cara que agrega muito, a experiência dele, a qualidade, né? E quando ele está em campo, até para mim também, a gente consegue se sentir melhor, porque sabe que tem essa referência ali, né, dentro de campo, né? Então ele nos ajuda muito, né? E a gente fica muito feliz de estar conseguindo ajudar nossos companheiros ali dentro de campo, como tu falou. Acho que a gente até brinca às vezes com ele, às vezes a gente demora para entender, né? Porque ele tem um raciocínio muito à frente, né? Uma qualidade acima da média, então assim, às vezes a gente até brinca, pô, Vitor, às vezes ele dá uma bronca ali, pô, mas não dá, né? Às vezes não dá pra gente, né? O raciocínio é diferente, né? A qualidade é muito acima, mas a gente fica feliz de estar se completando, como tu falou, né? Ele organiza todo ali nosso meio de campo, às vezes até daqui a pouco finalizando um pouco, mas o trabalho que ele faz ali é muito importante e quando ele está em campo pra gente é muito bom, porque ele nos ajuda e muito, tenho certeza que vai continuar nos ajudando muito e eu espero que ele consiga também fazer os seus gols e também me dar mais passe para continuar fazendo os gols e que o Pelotas siga ganhando e siga vencedor sempre.